Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do mercado do boi nesse último dia útil do ano de 2023 e obviamente a gente quer agora, né, nesse último dia, entender o que vem por aí, principalmente quais são as oportunidades para o Brasil, não só em carne bovina, carne suína também, frango também, enfim, proteína animal de uma forma geral. E para nos ajudar nesse entendimento, convidamos o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, que já tem aí um estudo para 2024 em relação às proteínas animais e está dizendo para a gente que pode ser um ano bem favorável aí para o setor. É isso mesmo, Fernando? Seja bem-vindo a essa nossa última conversa do ano, meu amigo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. É um enorme prazer aqui fazer o último boletim do boi de 2023, né? Um ano com muitos desafios para o setor carne brasileiro, em especial para o mercado do boi gordo. O pecuarista brasileiro aí suou bastante esse ano para conseguir uma boa rentabilidade. E vamos falar sim sobre as oportunidades e perspectivas para 2024. Já tem bastante coisa para nós avaliarmos aí em relação ao próximo ano. Temos uma série de variáveis interessantes para mostrar aqui para vocês, né, que estão nos acompanhando. E, enfim, vamos falar aí dos destaques. Muito bom. Então vamos lá. Começando 2024, vamos pensar primeiro nas exportações, que eu acho que pode ser o grande diferencial aí para 2024, por conta de uma retomada da economia mundial. Tem, de fato, uma economia mundial mais ávida aí às compras, Fernando? Você percebe que podemos ter aí uma volta do consumo internacional aí? Exatamente isso. E, na verdade, o fiel da balança no próximo ano será a China. Não é mistério para quem está aqui nos acompanhando que a China é o grande importador de proteínas de origem animal aqui do Brasil. Compra a maior parcela das exportações brasileiras de carne de frango, carne suína e carne bovina também. Tá? E as dificuldades econômicas da China foram visíveis ao longo desse ano. Tanto que o governo chinês tentou estimular a atividade econômica com juros mais baixos em 2023. Tentou ali reaquecer sua atividade econômica. Nós nos acostumamos a ver a China crescendo 2 dígitos anualmente. Esse ano está crescendo bem abaixo disso. E isso gera impacto sobre a demanda, gera efeitos sobre o consumo de uma grande variedade de produtos. Eu não falo só dos produtos do setor carne, mas impacta também no consumo de outras commodities, até mesmo não agrícolas, como é o caso do ferro. A China é um grande consumidor de minério de ferro. Então, há uma necessidade, diante da importância que essa relação comercial Brasil-China tem, existe uma grande importância dessa recuperação econômica chinesa para que o Brasil volte a alavancar suas vendas e a preços mais altos. Tá? Não podemos discordar que o volume exportado esse ano foi muito bom para as 3 proteínas. O Brasil só não vai bater um recorde ainda mais destacado de vendas de carne bovina nesse ano por conta daquele alto embargo que aconteceu ali no primeiro trimestre e acabou gerando um efeito negativo sobre o volume exportado. Mas, de qualquer forma, volume de exportação não foi o problema desse ano. O problema foi o preço. Os preços não estiveram tão bons assim como nós vimos em 2022, por exemplo. Bom, então já existe um clima internacional mais favorável e principalmente a China. Como é que deve ser essa relação com a China, na sua opinião, Fernando? Bom, olhando para o contexto internacional do setor carnes, monitorando assim a situação do rebanho dos nossos grandes concorrentes, exemplo de Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Austrália, a própria União Europeia, o Brasil está numa posição realmente de grande evidência, de muito destaque. O Brasil está naquele momento do ciclo ainda, vamos entrar em 2024 em mais um ano de boa capacidade produtiva. Devemos produzir um pouquinho menos de carne bovina quando nós comparamos a 2023, mas de qualquer forma ainda vai ser um grande volume de produção. Soma-se a isso que a situação do rebanho nos Estados Unidos, o rebanho norte-americano está encolhendo. O rebanho da Argentina também está encolhendo, assim como o rebanho do Uruguai, da União Europeia. O nosso principal concorrente do ponto de vista internacional é a Austrália. Mas mesmo assim, estamos falando aí de um rebanho de bovinos do Brasil de mais de 230 milhões de cabeças, de acordo com o IBGE,
enquanto a Austrália tem um rebanho de 27 milhões de cabeças. Então, a diferença é muito grande. O Brasil tem uma capacidade produtiva enorme e tem uma excelente condição de fornecer proteína de origem animal para os principais mercados em escala global. O Brasil tem plenas condições de atender as demandas mais exigentes ao redor do mundo. E ano que vem, temos mais um ano aí que o Brasil deve vender volumes muito interessantes de carne, de proteínas de origem animal. E o que fica como questionamento realmente é quais serão os preços pagos por essas proteínas de origem animal no próximo ano. Se realmente houver elevação, vai permitir que a indústria pague mais pela arroba do boi gordo ali para o pecuarista, e nós vamos voltar a conviver, talvez a gente volte a conviver com aquele ágio que nós vimos ali, que o boi padrão China valia 10, 15, 20, até R$30 a mais que boi de mercado interno. Esse ágio que foi neutralizado nesse final de ano. Animais de mercado interno e animais padrão China estão sendo negociados no mesmo patamar de preço, ali estão saindo na mesma base de preço. Ano que vem, a depender desses preços internacionais da carne bovina, é possível que o boi padrão China apresente prêmios melhores em 2024. Bom, isso tudo a gente está falando de China. Algum outro país que, na sua opinião, pode fazer a diferença aí para as exportações brasileiras em 2024? Não vamos citar apenas um país, vamos citar aí todo o esforço que está sendo feito pelas organizações que regem o setor, pelo próprio Ministério da Agricultura, em novas aberturas de mercado. Não só, e também expandir os mercados que o Brasil já tem ali, já fornece produtos. Por exemplo, nós temos os Estados Unidos que hoje tipicamente concorrem com o Brasil no setor carne, exportam grandes volumes de proteína de origem animal e hoje os Estados Unidos é o segundo principal importador de carne bovina brasileira. Mas isso aconteceu por causa do ciclo pecuário lá nos Estados Unidos. Não tem risco de reverter esse ciclo, Fernando? De acordo com dados do próprio USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ano que vem ainda é um ano de rebanho pequeno nos Estados Unidos. Tanto que os preços da arroba do boi gordo lá no mercado norte-americano estão bastante elevados, tá? Estamos falando aí quase $100 por arroba, enquanto aqui no Brasil está valendo 45, $50 a arroba do boi gordo. Então, tem uma diferença importante nesse sentido. E vai demorar um pouco, lógico, a característica do ciclo é essa, demora um pouquinho para essa recuperação acontecer. O mais provável é que o rebanho norte-americano se recupere de uma maneira mais efetiva entre 2025 e 2026. Aí sim o ciclo pecuário no Brasil vai estar num momento diferente. Aí provavelmente aqui no mercado brasileiro o ritmo de nascimentos já não vai acompanhar a demanda por animais de reposição e aumenta a propensão a reajustes ao longo de toda a cadeia produtiva. Então, Estados Unidos ainda deve comprar bons volumes de carne bovina do Brasil no próximo ano. Não é nenhuma China. A China realmente detém mais de 50% das vendas brasileiras de carne bovina. Mas, de qualquer forma, o importante é você pulverizar, distribuir bem as suas vendas para ir reduzindo essa dependência em relação ao mercado chinês. Uma tonelada de carne bovina que está indo para outro mercado que não a China é uma tonelada a menos de dependência. Então, é importante essas novas habilitações, buscar novos mercados e expandir esses que o Brasil já vende, já fornece bom volume de produto. Só para a gente entender, Fernando, esse 50% de dependência da China significa o que em termos de volume negociado, hein? Bom, esse ano o Brasil deve superar aí, vai bater 3,4, 3,3 milhões de toneladas em equivalente carcaça exportados. Pelo menos metade desse volume, 1,7, mais ou menos 1,7 milhão de toneladas, é de carne bovina que é destinada ao mercado chinês. Tá? Então, estamos falando aí de volumes muito importantes. Ano que vem, a China deve comprar aí 3,5, 3,6 milhões de toneladas de todos os países que ela compra carne bovina, e pelo menos metade deve ser de carne bovina brasileira também. Da mesma maneira que o Brasil depende da China, a China também é uma relação de codependência. A China também não tem outros fornecedores à altura do Brasil para atender suas necessidades. Então, vamos dizer assim que temos um momento de codependência. A China também é dependente do mercado brasileiro para atender suas necessidades. E
Enfim, vamos ver como vão se comportar esses preços internacionais da carne bovina. Esse vai ser um ponto importantíssimo para a formação de preços da arroba do boi gordo em 2024. Em termos percentuais, a demanda deve ser mantida, então, é isso? Em termos percentuais, vai ter um tímido crescimento ali da demanda chinesa, mas como eu mencionei, o Brasil trabalha para a abertura de novos mercados, recebeu missões da Coreia do Sul no final desse ano, recebeu ali, fez uma série de parcerias com outros países ali, e vai tentando pulverizar, distribuir melhor as vendas. Só para dar uma noção para vocês, falando de outra proteína que não a carne bovina, na carne de frango, a China é o grande importador de carne de frango do Brasil também. Mas ela importa em torno de 15% do volume que o Brasil exporta. Então, 15% é uma dependência bem menor. Metade da exportação brasileira de carne bovina vai para um único país. Para carne de frango, apenas 15% é destinado à China. Então, o que o Brasil está buscando é realmente uma melhor distribuição das vendas, pulverizar essas vendas, distribuir elas de uma maneira melhor, para que não seja assim tão dependente da China. Vai continuar a China sendo o nosso grande importador, mas buscar novos mercados é sempre muito interessante, sempre oferece uma boa perspectiva para o setor. Você falou dos Estados Unidos, que ainda tem potencial de compra elevado em 2024, e citou a Coreia do Sul como um novo player, é isso, Fernando? Um possível novo player para 2024? Sim, a Coreia do Sul é um mercado interessante, inclusive, mas é um mercado exigente. Ele exige, por exemplo, status livre de aftosa sem vacinação. Isso pode ser um movimento importante para o mercado de Rondônia. Rondônia tem o maior rebanho de bovinos do Brasil livre de aftosa sem vacinação. Então, realmente oferece uma perspectiva interessante para esse estado, um estado que tem ganhado relevância na produção de carne ao longo dos últimos 10, 15 anos. Tá? Então, o pessoal de Rondônia tem que ficar bastante atento também a essa questão ali envolvendo esse ponto aí de status livre de aftosa sem vacinação, que oferece uma perspectiva bem interessante em vários mercados. Tá? Então, tem muita coisa a ser trabalhada pelo Brasil em relação ao Japão, tentar vender maiores volumes para a União Europeia. A União Europeia é outro cliente, outro tipo de cliente, são exigentes em relação às questões de rastreio, às questões ambientais, mas o Brasil tem condições de atender toda essa demanda, desde que paguem um preço justo pelo produto brasileiro. Você pode exigir o que quiser, o Brasil pode entregar esse tipo de produto, mas precisa pagar o valor correto, o valor justo pelo produto brasileiro. Muito bem. Eu conversei esse ano com o Camardelli, lá da BIEC, e ele me falou que um mercado importante para o Brasil seria o Japão. Como é que está isso, Fernando? O que você tem acompanhado em relação à exportação para o Japão aí de carne bovina brasileira? Bom, só para ter uma noção, o Japão já compra volumes, mas são muito pequenos, né, perto do potencial de consumo que o Japão tem. O Japão é um dos principais importadores de carne de frango do Brasil, compra grandes volumes de carne de frango, e o Brasil precisa realmente estreitar relações, firmar acordos. A gente sabe que acordos bilaterais são acordos complexos, muitas vezes exigem contrapartidas em outros setores que não tem nada a ver com o setor carnes, por exemplo. Já aconteceu, por exemplo, de negociações bilaterais que envolviam o setor carnes entrar ali na discussão também em questões que envolvem tecnologia 5G. Então, são questões complexas que variam muito de interesse para interesse de cada país. Tá? Então, às vezes, pode se arrastar mais do que a gente gostaria, essas rodadas de negociação, mas, de qualquer forma, é interessante, sim, avançar em relação a esse mercado japonês. Tem um potencial imenso, o Japão remunera bem e tem um bom potencial de compra, sem dúvida alguma. Mas precisa realmente de um trabalho árduo ali de negociação para conseguir avançar de uma maneira mais efetiva. Mas por enquanto não tem nada pronto, nada em vista ainda, né? Está em fase de negociação ainda. O trabalho está sendo realizado, mas não é um trabalho assim tão simples, né? As negociações bilaterais realmente são de alta complexidade e realmente demandam mais tempo ali para que realmente os acordos vão acontecendo. Normalmente exigem contrapartidas, enfim, tem toda essa questão burocrática
que muitas vezes acaba arrastando essas negociações. Coreia do Sul é o principal ou o potencial comprador aí para 2024, então? Seria um mercado muito interessante para o Brasil conseguir avançar em vendas. O Brasil já consegue fornecer carne bovina em boa proporção para grande parte dos países, tem uma ótima capacidade, mas lógico, tem trabalho ainda a ser feito, tem como expandir, tem como colocar mais produto brasileiro em diversos mercados. Então, é um trabalho complexo, mas é um trabalho que vai render bons frutos para o mercado brasileiro. E eu já posso garantir aqui para a nossa audiência, não tem nenhum outro player em escala global que ameaça essa liderança que o Brasil conquistou nas vendas de carne bovina. Não há outro player com uma capacidade de suprir a produção brasileira em escala global. Então, realmente, o Brasil está numa posição de muito destaque, está com a faca e o queijo na mão e realmente tem uma excelente capacidade. Até 2030 aí nós vamos seguir muito tranquilos na liderança global das exportações de proteína animal. Pode ter alguma variação para cima ou para baixo do volume exportado. De qualquer forma, o Brasil aí vai enfileirando recordes dentro do setor carnes, vendendo grandes volumes e conquistando mercado atrás do mercado. Esse é o poder que o Brasil tem dentro desse segmento. É uma capacidade impressionante de fornecer produto. Bom, então dá para dizer que a gente está preparado para esse novo momento aí. A gente está dizendo que pode ter uma retomada, pode ter um estímulo no consumo internacional de carne bovina, e o Brasil é a bola da vez? O Brasil está de fato preparado para atender essa demanda internacional? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil tem plenas condições, tem plena capacidade de atender a demanda global e fornecer produto em grande proporção para os principais países ao redor do mundo. E, mais uma vez, aquilo que eu mencionei, né? Desde que paguem um preço justo pelo produto brasileiro. Tá? Podem exigir questões de rastreio, questões ambientais, isso encarece o custo e vai exigir uma contrapartida melhor, vai exigir que paguem preços mais altos em relação ao produto que está sendo ofertado para o Brasil. Com certeza. Muito bem. Isso tudo do ponto de vista da exportação, né, Fernando? Temos aí a perspectiva de um grande ano aí para as exportações brasileiras. Óbvio que todo aquele controle, vigilância sanitária, controle sanitário do rebanho é importante, que aqueles casos, né, inesperados aí de vaca louca atípica, que seja, não aconteçam, enfim, para não acontecer o que a gente viu acontecer no começo desse ano. Mas a perspectiva é muito boa. Agora, e de mercado interno, Fernando? O que dá para esperar, hein? Bom, para o mercado interno, em relação à demanda, ainda existem alguns probleminhas ali em relação a poder de consumo da população brasileira, criação de postos de trabalho, tudo isso acaba estrangulando um pouquinho a nossa demanda. Esse ano já houve uma melhora dos indicadores de consumo aqui de carne bovina. Realmente o produto estava muito abundante aqui no Brasil, tinha muita oferta de carne bovina aqui no país. Então isso acabou influenciando, acabou gerando um efeito em relação a esse... ampliou esse consumo aqui no mercado interno. Tá? Mas famílias que recebem 1 a 2 salários mínimos ainda vão acabar priorizando o consumo de proteínas mais acessíveis. É natural que isso aconteça. Ela vai ter um padrão de consumo mais direcionado a produtos mais baratos. No caso do setor carnes, vai priorizar embutidos, carne de frango, ovo, a própria carne suína, que apareceu muito bem esse ano na substituição às outras proteínas, com preços bastante interessantes. Então, e aqui já passando um recado para quem está nos acompanhando, né? Carne suína é uma proteína de altíssima qualidade, vale a pena colocar na dieta, não só agora nas festas de final de ano, né? E aparece com valores muito interessantes quando nós comparamos as nossas proteínas, as outras proteínas. Uma excelente opção nutricional a preços bem interessantes. Então, sou defensor da carne suína. Porquinho vai bem. Enfim, esses probleminhas em relação à demanda interna continuam aí em 2024, vamos ter essas questões e um volume ainda interessante de oferta. 2024 vai ser um ano de transição do ciclo pecuário brasileiro. O abate vai ser timidamente menor, mas ainda assim vai ser vamos ter um grande volume de animais abatidos ao longo do próximo ano. Uma queda aí de 1% de abate não é muita coisa. Então vai ter
vai ter realmente um grande volume de produção de carne bovina no próximo ano, e ainda assim vamos ter aí uma série de questões interessantes aqui no mercado interno. Segundo e terceiro trimestre, o pecuarista brasileiro já pode pensar ali, diante da sazonalidade, em travamento de preço. Já dá para pensar ali nas estratégias de hedge para segundo e terceiro trimestre. Isso pode ser interessante. Muito bem. Você falou aí em redução no abate, mas isso é com uma base elevada que foi a desse ano, né? Sim. Sim, para você ter ideia, pelo que nós apuramos aqui, nós vamos fechar o ano aí com 34,2, 34,3 milhões de cabeças de gado abatidas. Tá? É um crescimento aí de 8 a 9% quando nós comparamos a 2022. Para 2024, esse abate deve ficar em 33,8, 33,9 milhões de cabeças. Ainda é um grande volume de animais abatidos. Tá? Ainda tem um grande volume de abate previsto para o próximo ano. Ou seja, temos que nos preparar para ele. É isso, Fernando? Esse é o recado para o pecuarista? Para o pecuarista que está aqui nos acompanhando, é um ano que vai ser carregado de desafios também. Vai exigir estratégia. Tá? Vai exigir estratégia do começo ao fim desse ano, de 2024. Vai exigir estratégia para acertar o timing da comercialização, para acertar ali os melhores momentos de venda, para acertar quais as estratégias de proteção devem ser adotadas e em que momentos elas devem ser adotadas. Tá? Então, realmente, o Brasil passou por uma série de revoluções na atividade. O pecuarista brasileiro investiu em zootecnia, reformou pastagem, melhorou a nutrição animal, melhorou a genética. O melhoramento genético é impressionante. Temos genéticas adaptadas a cada região brasileira, de norte a sul do país, tem genética que muito bem adaptada a cada tipo de clima, a cada tipo de ambiente. Então, precisa preservar todo esse investimento que foi feito. Precisa ter uma gestão muito bem realizada da porteira para fora também. Tá? Dentro da porteira para dentro, o pecuarista brasileiro está dirigindo uma Ferrari. Mas precisa ali pilotar muito bem essa Ferrari, fazer o seguro dessa Ferrari para realmente não ter problemas mais graves em relação à rentabilidade e à margem operacional. Tá. O que você está dizendo é que as oportunidades virão, mas o produtor tem que estar preparado para elas também, certo? Não pode só entregar para Deus, né? Isso. Exatamente. Hoje não pode ser um navio à deriva nesse mercado, né? Você precisa realmente ter estratégia para conseguir o melhor resultado possível, conseguir aí ter uma boa lucratividade. Isso não só para o mercado do boi gordo, isso é válido para a soja, para o milho, para qualquer tipo de commodity que você esteja produzindo, você que está nos acompanhando. É muito importante você ter estratégia de comercialização para conseguir ter um bom resultado. Muito bom. Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A nossa última participação no Boletim do Boi Gordo nesse ano de 2023. Fernando, que ao longo de 2023 esteve sempre com a gente, Safras e Mercado aqui junto também, sempre parceira, trazendo as informações e ajudando o produtor na tomada de decisão. Meu agradecimento, Fernando, pela parceria, pela companhia ao longo de 2023 e estamos te esperando em 2024 para mais informações, mais novidades e principalmente as orientações para o produtor brasileiro para que ele possa, de fato, ter um ano melhor e de desafios superados mais facilmente. Viu, Fernando? Obrigado pela parceria, meu amigo. Eu que agradeço, foi um prazer participar ao longo desse ano, semana após semana. Contem comigo aí em 2024 e já desejo um excelente 2024 a toda a audiência aí do Notícias Agrícolas, a toda a equipe do Notícias Agrícolas, uma grande parceria realmente ao longo desse ano. E ano que vem, contem conosco mais uma vez. E lembrando aqui o seguinte, Safras e Mercado é parceiro da pecuária de corte, é parceiro aí da avicultura, da suinocultura. Contem conosco em relação às dúvidas que vocês têm sobre o mercado, podem mandar para a gente os questionamentos. Estamos à disposição de todo o agronegócio brasileiro e vamos aí para 2024 que seja um ano de excelentes negócios aí para todos que nos acompanham no Notícias Agrícolas. É isso aí. Grande Fernando, grande abraço. Abraço, até mais.
Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, encerrando o nosso boletim do Mercado do Boi, boletim ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas, último do ano, sexta-feira, a última sexta-feira aí de 2023. A gente já volta na terça-feira aí com as informações do mercado do boi gordo, já para o ano de 2024, principalmente com as expectativas aí sendo colocadas à mesa. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela audiência de todos vocês que ao longo de 2023 confiaram aqui no nosso trabalho, principalmente nas informações que a pecuária brasileira precisava aí para poder deslanchar. E fica aí esse recado do Fernando Henrique Iglesias. Aproveite 2024, tem tudo para ser um grande ano aí, mas é preciso se preparar para ele, é preciso ter atenção, é preciso ter cuidado com os negócios, mas tudo indica que teremos boas demandas, o mercado internacional voltando ao normal, o mercado interno ainda patinando, mas também melhor do que está, do que já era, enfim, temos aí grandes oportunidades para acontecer então. Deixa eu passar antes de encerrar aqui os números lá da B3, deixa eu ver se temos a B3, esses números são de fechamento de ontem. Hoje o mercado na B3 ficou parado, mas encerrou da seguinte forma: janeiro R$ 247,50, sem variação. O fevereiro não teve referência de preços no encerramento e o março R$ 245,00 também sem variação. Esses são os preços de ontem. Hoje a B3 não funciona aqui no Brasil e é por isso que a gente está sem essa referência do mercado futuro. Mas o indicador CPEA ontem teve negociação, fechou a R$ 252,30, com uma alta de 0,1%, 252,30, indicador CPEA fechando ontem, dia 28 de dezembro. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.